Fala galera, agora vamos focar exatamente no IDH, entender o que significa, né, IDH, os seus componentes e ao mesmo tempo analisar o índice de desenvolvimento humano do mundo, né, e inclusive das regiões brasileiras. Bacana? Então vamos lá. Primeiro, o que é IDH? Então, IDH é uma sigla, né, que significa Índice de Desenvolvimento Humano. O que nós vimos? Que desde os anos 90, né, é utilizado pelo PNUD, pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, para aferir o desenvolvimento, né, dos países. Legal? E desde então, desde os anos 90 para cá, a gente pode perceber que em alguns momentos o IDH vai mudando a sua fórmula, né, a sua forma de calcular os seus componentes, certo? Mantendo a base, mas tentando buscar uma adaptação para melhor representar, para melhor retratar a realidade do mundo que está em constante transformação, né? Cada vez mais, a partir dos anos 90 para cá, a partir dessa nova ordem mundial, cara, as transformações se aceleram muito, né? A gente pode perceber que a multipolaridade cada vez ganha corpo, complexidade e, ao mesmo tempo, as formas, né, de analisar precisam também acompanhar essas transformações. No IDH não vai ser diferente, tá bom? Então, o que a gente vai falar é o IDH hoje, certo? Aqueles componentes, aquele cálculo passado, tá bom? Se você quiser dar uma pesquisada depois, fique à vontade, mas não é o nosso foco aqui. Tá bom? Então a gente está falando primeiro, ó, que o IDH ele é composto por três pilares, certo? Três pilares. Renda, repare que a gente está falando de um pilar econômico, certo? Escolaridade e qualidade de vida, esperança ao nascer, expectativa de vida. Então repare que a gente está falando de um pilar econômico e de dois socioeconômicos. Perceberam? Repararam a diferença do IDH? Do IDH para o PIB per capita? Quando a gente fala de PIB per capita, é a utilização apenas de um indicador econômico para classificar os países. Então é extremamente ilusório, é muito mais longe da realidade do que o IDH, tá bom? Então nós temos aqui, ó, o IDH considera, né, a esperança de vida nascer, ou seja, expectativa de vida, isso reflete diretamente na qualidade de vida da população, tá certo? Beleza? Nos estudos, né, na média de anos de estudo e na expectativa de anos de estudo de uma população, tá certo? E ao mesmo tempo no rendimento, tá? O RNB aí é Renda Nacional Bruta, tá certo? Ela vai se diferenciar do PIB per capita, que durante muito tempo foi utilizado como fator de aferir a renda no componente do IDH, tá certo? Rômulo, qual é a diferença entre Renda Nacional Bruta per capita e Produto Interno Bruto per capita, tá certo? Existem várias diferenças. Mas vamos pegar de uma forma muito simples, assim, um tópico central dessa diferença. No PIB, como eu disse para vocês, não entra capital financeiro, capital especulativo, não entra investimentos financeiros. Já na Renda Nacional Bruta, você calcula também, né, a atração de investimentos do país. Então, consequentemente, a Renda Nacional Bruta, né, dá um valor per capita maior, geralmente, obviamente, em tese, do que o PIB, né, per capita. E, ao mesmo tempo, vai favorecer países como o Brasil, países que atraem muitos investimentos, né, produtivos. Tá certo? Então vai se adequar a esses países, vai melhorar, né, o ranqueamento, ou vai sim favorecer de certa forma os países emergentes, né? Países que se destacaram nos últimos anos por um grande crescimento urbano e industrial, inclusive através da atração de grandes investidores internacionais. Obviamente, isso não é algo somente positivo, né? A dívida aumenta, a dependência aumenta, a autonomia diminui, né? Então, nós temos vários aspectos, mas você já entendeu a diferença entre PIB e Renda Nacional Bruta. Então, consequentemente, existem valores diferenciados entre PIB per capita e Renda Nacional Bruta per capita. Tá legal? Tá claro aí? Beleza? Bacana? Então, vamos entender um pouco melhor isso, né? Então, aqui, ó, nessa tabelinha que eu coloquei para vocês, que eu produzi, nós temos um índice, tá certo? Que é composto por três pilares. Ó, expectativa de vida, né? Qualidade de vida está sendo representada aí. Conhecimento, que é justamente as médias de anos de estudo. Médias de anos de estudo, a expectativa de anos de estudo. Então, Romulo, como isso funciona? Eu não estou entendendo isso, né? Quando você fala de expectativa de vida, cara, você tem que pensar em aspectos variados. Você tem que pensar, por exemplo, em qualidade alimentar, qualidade atmosférica, né? Qualidade do meio ambiente, né? Que entra a qualidade atmosférica também. Você pensa em uma alimentação boa, você pensa em atendimento médico hospitalar, você pensa, né, em acesso a tratamentos, você pensa
né, em políticas públicas, né, voltadas à saúde da população, cara, num aspecto muito variado. Tudo bem? Vários componentes interferem na média de vida, né? Inclusive o desenvolvimento tecnológico. Tá claro? Certo? Bacana. Então você pega, por exemplo, nos países subdesenvolvidos, cara, o saneamento é muito baixo. Pega no Brasil, mais de 50% do nosso lixo não vai para um local, um destino, né, adequado, é jogado, né, nos chamados lixões, né, os depósitos a céu aberto. Olha quantas doenças que se desenvolvem no esgoto, no lixo não tratado, na água, né, contaminada. Reparem isso, quantas pessoas morrem, né, sobretudo dentro a partir dessas doenças que se desenvolvem com saneamento muito restrito, muito aquém. Tá certo? Bacana? O conhecimento. Você pega, por exemplo, a média de anos de estudo de um brasileiro, gira em torno de 7 anos aproximadamente. É muito pouco, Romulo? Muito pouco. Tá legal? Muito pouco. Tá? Mas, por vários motivos, inclusive dados mascarados, há uma tendência que essa expectativa aumente. Né? Mesmo que para isso você tenha aprovações automáticas, mesmo que para isso você tenha diplomas sendo entregues aí, onde você tenha estudos cada vez mais reduzidos, com menor grau de exigência, mas há uma tendência que os dados matemáticos tornem-se mais favoráveis à medida que o país vai avançando em termos urbano-industriais. Então, de fato, o Brasil hoje está numa condição muito ruim, mas há uma projeção que avance, mais pessoas, né, tornem-se alfabetizadas, mais pessoas avancem, né, na sua escolaridade, terminem o ensino médio, tá? Nós temos um número muito significativo de pessoas que não completaram o ensino médio, estão com mais de 23 anos e ainda não completaram o ensino médio no Brasil, algo assustador, tá? Então, expectativa de vida, média de anos de estudo e expectativa de anos de estudo, tá certo? E outro fator, né, a renda bruta per capita, que é conseguida, né, através da renda nacional bruta per capita. Certo? Beleza? Então são os 3 pilares do IDH, os 3 componentes do IDH, as 3 bases do IDH. 1 econômico, 2 socioeconômicos. Show aí? Legal. O IDH, então, é um índice que vai de 0 a 1. Então você tem uma tabelinha, né? Você vai uma tabelinha, deixa eu trocar aqui que vai facilitar você. Nós temos uma tabelinha, um índice, que vai de 0 a 1. De 0 a 1. Tranquilo? Quanto mais você se aproxima do 1, melhor. O que significa isso? Significa que maior é o seu desenvolvimento. Quanto mais você se aproxima do 0, pior, que significa que menor é o seu desenvolvimento socioeconômico. Obviamente, não existe país classificado com IDH 1, porque você vai ter um completo desenvolvimento, isso é impossível numa lógica capitalista, obviamente, tá certo? Como também não existe um país que vai ser próximo, que vai ser 0. Não existe total falta de desenvolvimento. Tá legal? Não existe isso. E os países, então, né, utilizando esses cálculos, como, por exemplo, o Japão. O Japão apresenta maior expectativa de vida. Consequentemente, o Japão é referência, né, para a expectativa de vida, né, para o primeiro tópico que a gente viu aqui, ó. Certo? Então, o Japão é a referência para cá. Então, esse vai ser representado como o melhor, né, a referência melhor. Tá certo? Então, isso vai acontecendo também nos outros indicadores, na expectativa de vida, na média de anos de estudo e também na renda nacional bruta per capita, tá certo? Ao mesmo tempo, os piores, né, indicadores estão relacionados ao 0, tá certo? Dentro desse aspecto, né, atualmente se divide o IDH em 4 grandes grupos, tá certo? Os países que estão inseridos no grupo de IDH baixo, que vai de 0 até 0,5, né? Então até 0,449, né? 0,550 aí, beleza? E os países que 450, melhor dizendo, os países de IDH médio, que vai de 0,450 até 0,7, né? 0,669, o IDH alto e o IDH muito alto. O IDH alto, né, entre 7 e 8,
e o DH muito alto, né, entre 8 e 10, né, entre 0,8 e 1. Bacana? Melhor dizendo, obviamente. Essas fraturas, né, elas sofreram variações. Por exemplo, durante muito tempo se utilizava DH baixo, médio e alto. Mas o que começou a acontecer? Vários países, como o Brasil, país emergente, passaram a avançar nos seus setores urbano-industriais e, consequentemente, melhorando a expectativa de vida, né, melhorando a parte de renda per capita e, com isso, avançando. E, ao mesmo tempo, tabulando melhor. Só que o índice de desenvolvimento econômico não poderia, né, ser comparado a países de alto padrão de desenvolvimento, como, por exemplo, estaria no mesmo grupo. Cara, mas com uma distância na realidade muito grande. Tá certo? Então, criou-se, né, essas fraturas maiores, como, por exemplo, o IDH muito alto, ou muito elevado, ou elevadíssimo, né, que significa países de fato de alto padrão de desenvolvimento. Tá certo? Então, o Brasil hoje, atualmente, está aqui, ó. O Brasil hoje está com o IDH alto. Tá bom? Certo? Então, em decorrência de países como o Brasil, foi criado esse conceito aí de DH muito elevado. Tranquilo? Eu queria chamar a atenção para vocês para um outro cenário aqui, que é importante perceber que você não pode confundir um indicador chamado de IDH com um outro índice chamado de índice. Ficou horrível aqui. Índice de Gini. O índice de Gini, ele afere a desigualdade existente, né, entre os países ou dentro de um país. O índice de Gini, tá legal? Certo? E quando você fala de desigualdade, você pensa em consideração de renda, acesso a alimentos, né? Desigualdades variadas, que também é um índice que vai de 0 até 1. Tá legal? Só que diferentemente do IDH, aqui a gente está falando de IDH, ó, que é o índice do IDH, para você não se confundir. Diferentemente do IDH, quanto mais você se aproxima do 1, é pior. Quanto mais você se aproxima do 0, é melhor. Rômulo, como assim? Quanto mais você se aproxima do 1, mais desigual é o país. E, consequentemente, quanto mais você se aproxima do 0, menos desigual é o país. Então, perceberam que a interpretação, leitura, né, é diferente entre o índice de Gini. Escrevi errado aqui, ó. Índice de Gini. Deixa eu melhorar aqui para vocês, ó. Escrevi errado, tá? Entre o índice de Gini e o IDH, a leitura, né, é diferente, tá? É diferente isso. Vamos pegar o Brasil, por exemplo. O Brasil hoje é o 9º país mais desigual do mundo pelo índice de Gini. Olha só que loucura. Era o 10º. Hoje, né? Há 2 anos atrás era o 10º. Hoje é o 9º país mais desigual no mundo. Então o Brasil está piorando suas condições de desigualdade nos últimos anos. Perceberam isso, né? Então o Brasil hoje é o 9º país mais desigual do mundo. Então, essa análise é importante. Você não confundir o IDH com o índice Gini. Tá certo? O índice de Gini afere as desigualdades, né? Consideração de renda, consideração fundiária, né? Tá tudo envolvido dentro dessa desigualdade, o índice de desigualdade, tá bom? É um outro indicador extremamente importante para a gente entender a realidade dos países, mas não pode ser confundido. Tá legal? Então, tá aqui essa diferenciação. Agora vamos voltar aqui pro IDH para a gente poder finalizar de uma forma bem bacana, tá? Dá uma olhada no IDH mundial. Repare. Vê se isso não se reflete, de certa forma, com a realidade que nós temos. Países de alto padrão de desenvolvimento, né? Com desenvolvimento alto e desenvolvimento muito elevado. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, né, o ranqueamento dos países, que vai ficar uma coisa, né, fácil, todo mundo adora. Quem é o primeiro, quem que é o último e tal. Deixa eu só melhorar aqui para a gente poder analisar. Ver se agora pega tudo bonitinho, show de bola, tá? Aqui nós temos a Noruega por 3 anos seguidos. A Noruega, né, ocupa o topo do índice de desenvolvimento humano, tá? Seguidos da Suíça,
né? Aqui nós temos uma novidade, a Irlanda aí, a República da Irlanda, né? O EIRE, na terceira parte, né? Alemanha, né? A Hong Kong aqui no caso, a gente pode, desde 97 ela foi devolvida para a China, né? Então você começa a perceber esse ranqueamento. Hong Kong, um tigre asiático de primeira geração, tá bom? Tá, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Tá, então esses são os países melhores ranqueados. Agora olha aqui, o Níger, né, ocupando a última posição. Repare que aqui está mais próximo do 1 e aqui mais próximo do 0. Então aqui, ó, melhor e aqui pior. Tá legal? Certo? Rômulo, e o Brasil? Tá aqui, ó, como adiantei para vocês, o Brasil tá entre 7 e 8, ou seja, no IDH alto, né? Tendo um IDH de 0,761, tá certo? Então você pode perceber que a 79ª posição, como eu já discuti com vocês, é uma posição, né, muito aquém do desenvolvimento econômico. Ó. Nona economia, 79ª posição no IDH, mostra, né, de fato que crescimento econômico não é igual ao desenvolvimento social. Tá bom? Isso tem a ver com vários fatores, inclusive, né, nosso histórico aí, desigualdade, concentração de renda, concentração fundiária. Vários países, né, desenvolvidos já fizeram uma reforma agrária. O Brasil, né, nem próximo a isso, então é importante perceber isso. Pegando o cenário atual, que alguns vestibulares podem, alguns concursos podem cobrar e tal, cara, quais são os países que estão melhor enfrentando a pandemia? São justamente os países com melhor desenvolvimento econômico. Repararam? Rômulo, mas aí tem uma Itália e tal. Assim, aí também tem outros aspectos, né? Por exemplo, a Alemanha, ela aplicou o seu desenvolvimento à prevenção. A Itália, segundo, né, a análise da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de outros analistas, ela demorou muito para, né, avançar com medidas de controle, inclusive pelo isolamento social. A Alemanha se antecipou muito. Então, vários países europeus, né, de alto padrão de desenvolvimento já estão voltando à chamada nova normalidade. Inclusive já com as escolas, né, funcionando, com restrições, né, todo um processo, né, digamos assim, de manutenção da prevenção, beleza? Mas com já em outro patamar, né? Já em outro processo de análise. Você pode acompanhar isso pelos jornais, né? Pelas reportagens. São justamente os países com maior desenvolvimento econômico, beleza? Então isso é muito sério. Tá? É muito sério. Então olha só como que o Brasil, por exemplo, né, está abaixo da média da América Latina. Olha aqui, ó. Olha como o Brasil está abaixo. Dos países, né, da OCDE, que comporta os países de alto padrão de desenvolvimento, é um grupo, né, que integra, né, nações de alto padrão de desenvolvimento. Vocês devem ter reparado recentemente que o Brasil, né, sonhava, pediu para entrar para a OCDE, utilizando os Estados Unidos, né, como padrinho de barganha aí. Então, sem apresentar condições, sem apresentar critérios, o Brasil queria entrar para esse grupo aí de destaque, né? Repare que é muito difícil, né, o Brasil entrar por méritos próprios, né, na OCDE, justamente que o Brasil mantém uma política, né, de baixíssimo desenvolvimento social em termos de investimentos. Olha o recente congelamento dos gastos na saúde e na educação. Isso vai trazer impactos futuros assim seríssimos no ranqueamento do Brasil. Tá? Então, isso é muito sério, tá bom? Então, muitos vestibulares inserem o Brasil como exemplo, né, para falar sobre IDH, sobre as contradições e tal, para analisar esses aspectos, tá bom? E aqui, gente, para finalizar, eu queria que vocês olhassem para esse mapa do Brasil. Olha como também no Brasil nós temos um reflexo sobre o índice de desenvolvimento humano. Se a gente tabular o Brasil, tá? Se a gente tabular o Brasil nesse aspecto, né, a gente consegue entender essas dificuldades. Repare que nas áreas, né, de melhor índice de desenvolvimento humano, no IDH brasileiro, né, mais próximo a 1, certo? Bacana, elas estão concentradas na região centro-sul, dentro desse regionalismo, né, dessas grandes regiões geoeconômicas. Olha a situação, por exemplo, né, de porções do Nordeste. Olha o norte do Brasil. Olha como que o olhar do poder público brasileiro, ele não é igualitário, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Reparem bem. Tá certo? Como o índice de desenvolvimento humano reflete, ele grita as desigualdades regionais no Brasil. Reparem.
você tendo a oportunidade de viajar pelo Brasil, algo que eu não tive essa oportunidade, conheci muito pouco do Brasil, você consegue perceber exatamente isso, né? Então, se você pegar os dados socioeconômicos das regiões brasileiras e analisar, tá aí a explicação para o IDH. Só que para isso você tem que analisar a história do Brasil, o processo de ocupação do Brasil, né? A construção do espaço geográfico brasileiro, as atividades econômicas que levaram a esse dinamismo econômico, né? As políticas públicas, o direcionamento dessas políticas públicas, os olhares diferenciados. Cara, você precisa analisar de um aspecto histórico aí para você entender isso. Tá bom? Então, espero que o IDH agora tenha sido entendido, né? Os componentes do IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano de 0 a 1, a diferença entre índice de desenvolvimento humano e índice de em termos, né, de melhor desenvolvimento e pior, né, grau de desigualdade, tá certo? Espero que você tenha entendido os países, né, que se apresentam com melhores desenvolvimentos econômicos, nem sempre são os países de maior desenvolvimento industrial, repararam? Então, voltando aqui para a tabelinha, né, só para citar, cara, a Noruega, né, se você pegar lá o índice de produção industrial, de produção, cara, a Noruega não está aí, né? Mas dentro desse conjunto, desse componente do IDH, ela está mostrando, né? Tirando onda. Tá legal? Então espero que vocês tenham entendido aí. Grande abraço para vocês, tá bom?